Olá! Você não precisa de altas doses calóricas. Você está apenas fazendo as associações erradas. Comida não vicia, comportamentos viciam. Você se vicia na recompensa e não na comida. Eu sou Rosicler Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos bem-vindos. Neste vídeo vamos tratar sobre a compulsão alimentar, um transtorno que traz grandes prejuízos e, via de regra, desencadeia outros transtornos, como a depressão, a ansiedade, a bulimia e a anorexia. Se você chegou até este vídeo, talvez porque você esteja enfrentando uma compulsão alimentar ou conheça alguém com este transtorno. Então, inscreva-se no canal, curta o vídeo, faça alguns comentários, de modo que a plataforma reconheça o assunto como relevante e indique a mais pessoas que possam estar esperando e precisando de informações. No vídeo eu vou começar explicando um pouco sobre as características da compulsão, como o nosso cérebro funciona e, por fim, algumas estratégias importantes que você já pode implementar. Para iniciar, eu gostaria de diferenciar impulsividade de compulsão. Na impulsividade, a pessoa tem dificuldade de frear o início de um comportamento. Supondo que a pessoa teve alguma briga mais calorosa no ambiente de trabalho, chega em casa e resolve comer uma barra de chocolate. Vejam que ela não controlou o impulso. Mas na sequência percebe que o comportamento não lhe traz nenhum benefício e para de comer o chocolate. Na compulsão, evidentemente a pessoa não controla o impulso e nem tampouco a sequência. Pelo contrário, na compulsão alimentar, o indivíduo come e come até terminar o alimento que está à sua disposição. Não há nenhum tipo de controle, nem para iniciar e nem para interromper. Na verdade, a pessoa vive para comer. Come de manhã, já pensando qual será o cardápio do meio-dia, e na sequência o que irá lanchar, e no lanche o que irá jantar. Quase sempre gosta de comer sozinha, que é para justamente não ter com quem dividir. Existe uma pesquisa muito famosa, que foi feita inclusive com juízes, onde se mediu o tipo de sentença que os juízes davam, com maior ou menor severidade, baseada no tempo em que foi feita a última refeição. Significa, assim, resumindo essa pesquisa, que quanto mais tempo aqueles juízes estavam sem comer, mais severa era a sua sentença. E o inverso também era verdadeiro. Vejam como o alimento, basicamente os açúcares, influenciam no nosso estado emocional, controle emocional, percepção de bem-estar, de raiva, de ansiedade, de irritabilidade principalmente. Na compulsão alimentar, a circuitoria ela é de um super hábito. O indivíduo ele consegue desenvolver hábitos muito rapidamente, intensos e sem nenhum tipo de autocontrole. Por isso que acaba ficando sempre o dia inteiro se predispondo a comer e a comer sempre mais. O açúcar gera um equívoco no nosso cérebro, de que sim, você precisa comer mais. Quanto mais a pessoa comer, mais ela sente que está faltando comida, ou seja, ela está com fome. Mas isso é um equívoco. Na verdade, o açúcar sensibilizou o sistema de recompensas. E a pessoa, ela acaba de alguma forma pela região do cérebro que nós chamamos do estriado dorsal, que é responsável tanto pelo lado dos hábitos, que são os adaptativos, quanto sobre a ótica do vício, que são os desadaptativos, se desregulando. Então, o indivíduo percebe que, ficando algum tempo sem comer, está sim passando fome. E nada mais é do que o açúcar que ele ingeriu em doses exageradas, mudando as suas composições neurais, como se realmente ele nem tivesse se alimentado. Alimentos hiperpalatáveis, ele afeta esse nosso sistema de recompensa, de modo que eu não sinta prazer
em alimentos mais saudáveis. A pessoa faz uma distorção em que ela busca saciar um vazio, uma ansiedade gerada por N motivos, substituindo com o excesso de alimentos hiperlatáveis, que são os doces, os carboidratos. Então, é comum uma pessoa com compulsão alimentar comer 2 hambúrgueres, um na sequência do outro, comer uma pizza gigante sozinha, comer um pote de sorvete assistindo um filme. Então, é na verdade uma percepção errada da sua vida em que está tentando substituir e dar uma certa resposta a mágoas, tristezas, solidão através do alimento. E alguns casos, inclusive, em que a pessoa se sente culpada por algum motivo, ela usa o próprio alimento como uma punição. A pessoa está se auto-sabotando. Muito bem, a pergunta que não quer calar é como nós enfrentamos a compulsão. E aqui eu vou falar de 10 estratégias, são bastante, porque realmente a compulsão é um costume, um hábito, como eu falei antes, um super hábito, bastante forte, bastante resistente. Há quem possa até comparar com o dependente químico, né? A própria nicotina, o álcool, e eu já expliquei que ele tem uma diferença bastante significativa, porque enquanto nós temos, num caso, a química interagindo através do álcool, da nicotina, ou de seja qual for a droga, cannabis, crack, não importa, mas também na parte alimentar, nós também temos uma disfunção cerebral, não talvez com tanta química, mas através do açúcar. Mas é muito difícil dizer para uma pessoa que já vem há algum tempo com essa compulsão, tente se controlar. Isso é motivacional. E, na verdade, pela neurociência comportamental, nós não estamos dando o olhar pelo viés da motivação, e sim, cientificamente, com lastros de pesquisa que possam ajudar a este paciente como fazer para que o seu cérebro module de uma forma diferente. Muito bem, vamos trabalhar na primeira estratégia a nutrição da carência. É preciso, através da terapia, encontrar quais são estes medos, essas culpas, essas mágoas e tentar dar a elas um significado, um tratamento que não seja pelo viés da comida. Primeira estratégia, terapia para tratar a nutrição da carência. Segunda estratégia, nós precisamos aumentar a produção de dopamina no nosso cérebro que não seja pela ingestão de açúcar, de comidas hiperpalatáveis. Como eu faço isso? Atividade física, sim, ela é muito importante, mas no caso de uma pessoa com compulsão alimentar, nós precisamos optar por atividades físicas que façam subir o grau de dopamina de uma forma mais sustentável. Qual é este evento? Qual é esta atividade física? Não é uma academia, não é uma corrida, normalmente são esportes de competição, que todos os dias, ou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, eu participe de uma competição e que me gere essa motivação, produzindo dopamina com a vontade de ganhar. Outra estratégia é buscar dentro das atividades físicas novidade. A novidade faz com que suba os nossos índices dopaminérgicos. Então, de novo, não é aquela aula de pilates todos os dias da mesma forma. Eu preciso variar as minhas atividades físicas de modo que a novidade me produza uma dopamina e eu consiga gerar distrações para o meu cérebro e não focar na compulsão alimentar. E é por isso que a paixão termina. A paixão é uma novidade, há um pico de dopamina. Claro, quando essa dopamina cai para os níveis basais, a paixão a gente costuma dizer que termina. O que nós queremos fazer aqui
é buscar atividades físicas que todo dia possa me trazer uma novidade. Supondo andar de bike, cada dia escolher uma rota diferente que me traga uma novidade da paisagem, dos colegas que vão andar comigo. Terceira estratégia. Mente magra costuma ser disciplinada, focar no processo e não no resultado. Aqui eu já vou puxar o gancho de uma outra estratégia importante. Não adianta você fazer uma dieta restritiva muito severa, porque você vem de uma compulsão alimentar e de repente você baixa todos os teus hábitos com comidas hiperpalatáveis, e isso vai te trazer muito estresse, muita irritabilidade. Passado algumas semanas, na primeira semana você faz 100% dessa dieta, na segunda semana você já faz todos os meio-dias, mas não à noite, na terceira semana você deixa o sábado e o domingo livre, e quando você vê, você retomou os costumes antigos. E os quilos perdidos, eles costumam ser bastante vingativos. Se você perdeu 4 quilos ao abandonar essa dieta super restritiva, os 4 perdidos você ganha 8. Por isso, a estratégia de que mentes magras são disciplinadas e focam no processo é você não buscar uma dieta que lhe traga uma perda de balança de 5 quilos numa semana. Focar no processo é esperar gradativamente que os resultados chegarão. Você não vai poder desassociar perda de peso com equilíbrio emocional, ou não será consistente a sua estratégia para tratar a compulsão. O efeito rebote, né, é outra estratégia, eu já falei há pouco que os quilos perdidos são vingativos. Próxima estratégia, muito cuidado com a noite. Muitos de nós nos controlamos na alimentação compulsiva durante o dia. Quando chegamos à noite, com todas as explicações e justificativas, a nossa energia começa a cair. Então, toda a potência que usamos para nos controlarmos durante o dia numa alimentação mais regulada, mais saudável, chega à noite, perdemos o ânimo, perdemos a energia e atacamos a geladeira. Então é muito importante usar alguns truques para enganar o nosso cérebro que está achando que estamos passando fome. Por exemplo, beliscando nozes, 1 grão de uva, 2 grãos de uva, em que você mastiga e manda para o seu cérebro a informação de que não, você não está passando fome. Você só está ingerindo menos calorias, menos alimentos hiperpalatáveis. Então, a noite é algo muito perigoso. Talvez nós precisamos retomar o nosso ritmo circadiano para ter uma higiene do sono, um horário correto para dormir, em que você não fique trafegando entre sala e cozinha, cozinha, quarto, sala, cozinha, e aí você está mais propenso a comer porque está irrequieto, está angustiado. Então é muito importante que o seu horário do sono seja respeitado e que, havendo algo que lhe pareça incontrolável, você tenha alguma coisa, nozes, castanhas, uva, de forma que você possa introduzir um alimento não tão hipercalórico, mas que tenha energia e que possa distrair o seu cérebro. Outra estratégia é a gestão da culpa. Você poderá ter recaídas e ir no final de semana numa festa, não controlar a impulsividade e atacar os doces e nem tampouco controlar a sequência e comer até terminar. Sim, você teve uma recaída e a culpa não é um bom conselheiro. Aconteceu, felizmente o dia seguinte nos permite recomeçar. O que nós não podemos aceitar é que estes costumes das recaídas passe a ser você se auto-sabotando. Só hoje, só no domingo,
só porque no sábado teve uma festa, só porque na quarta-feira você chegou muito ansioso em casa. Então, cuidado para que o seu cérebro não te leve sempre para aquele comportamento o qual ele está há bastante tempo repetindo e potencializando, entendendo que o certo é você comer, 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 comer sem parar. Então, se houver uma recaída, que seja a exceção e que você gerencie essa culpa, sim, admitindo e assimilando que não deveria ter ocorrido, mas em ocorrendo, vamos recomeçar. Vamos trabalhar também na terapia as crenças, como eu falei, a compulsão alimentar, via de regra, ela esconde mágoas, ressentimentos, estresse pós-traumático, dúvidas, angústias. Então, nós vamos sim tratar na terapia essas crenças de autoinsuficiência, de que você não é tão bonito, tão inteligente, tão de sucesso como outras pessoas e acaba suprindo todas essas dores com ingestão de alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis. Uma outra estratégia, que aqui fica uma dica bem importante, é a gestão da raiva. Quase todas as pessoas, por pesquisas, sabe-se que ao ter um transtorno de compulsão alimentar, são pessoas que carregam em si raivas muito enraizadas, que pode ser por N motivos, pode ser raiva de terceiros, raiva de decisões que cometeu no passado, e aí é um ato de se autopunir. Como nós temos as pessoas que cometem atos de violência contra si próprio, e que também é um transtorno de automutilação muito sério, a compulsão não deixa de ser uma automutilação, quase sempre movida por uma raiva. E aí, de novo, na terapia é importante que nós tratemos essa causa, porque a compulsão precisa ser combatida para o resto da vida. E por fim, que nós revemos os nossos hábitos. Eu costumo dizer que o ambiente, ele é um gerador de costumes e hábitos. Então, nós vamos começar a delimitar esses ambientes. Refeição deve ser feita à mesa. Ah, mas eu gostaria de fazer um lanche, levar para o sofá para maratonar uma série. Não, você não vai fazer isso. Se você tiver que fazer uma refeição, você fará na mesa, na sala de jantar, na cozinha. Quando você delimita este espaço de refeição, você também está delimitando o tempo que ficará sentado, logo o tempo que você vai comer. É bem importante que o seu núcleo familiar, as pessoas que dividem a moradia com você, saibam que você está neste enfrentamento e que não fiquem lhe oferecendo: você quer um pedaço de bolo? Você quer que eu faça um café com torradas e doces? Que procurem evitar estes convites para festas, para sábado à noite ir numa pizzaria, salvo, claro, aqueles eventos que todos nós temos e não somos um robô. Então, nós precisamos criar estratégias para que todas as condições do ambiente, dos lugares que você frequenta, com as pessoas com as quais você conviva, não sejam potencializadores de continuar comendo e comendo cada vez mais. Tem que passar na padaria no final do dia. Peça para o seu irmão, para sua esposa, ela quem vá. Você evite esses lugares onde há uma exposição generalizada de alimentos super palatáveis e que, embora você tenha ido para comprar pão, você não resiste, compra doces, bolos, e isso não é o ideal para quem está combatendo a compulsão alimentar. E por fim, não menos importante, não apenas para a compulsão, mas para uma vida saudável, a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia. Nós temos algumas frutas, inclusive, que têm até algumas doses de açúcar, um açúcar natural, não é um açúcar refinado, mas que podem ajudar na diminuição daquela necessidade, principalmente no início, de você comer doces.
Então nós temos as mangas, que tem bastante açúcar, mamão papaya, que você pode também eventualmente ficar utilizando. Tanto que diabéticos não devem comer manga, por exemplo, porque sim, é uma fruta que possui um açúcar não refinado, mas um açúcar. Mas quem está numa compulsão alimentar, uma laranja também, manga, nós podemos fazer essas distrações para o cérebro. Bem, ficaram aqui algumas dicas, né? Nós temos muitas estratégias para enfrentar a compulsão alimentar, mas a minha mensagem de hoje é que é possível, que é uma luta diária, que dá a impressão de ser um vício, e por ser um vício, normalmente o paciente joga a toalha dizendo que é muito difícil. Não é fácil, mas não é impossível. Lembrando que só existe fracasso para aquele que desiste. Espero que todos fiquem bem e, se quiserem, escrevam para mim, eu irei responder com o maior prazer todas as suas dúvidas, as suas angústias e as suas ideias e objetivos para combater a compulsão alimentar. Até o próximo vídeo.